Meus caros amigos, o reitor, professor Torópoli, governador Alberto Goldman, mas, acima de tudo, meu amigo querido. Eu tenho uma alegria na vida, porque tenho várias alegrias, felizmente, mas uma foi a de um dia ver meu amigo, companheiro de luta, naquela época em que a gente, de fato, era subversivo mesmo, virar governador. Fez-se justiça, não é? Finalmente. De modo que eu tenho uma grande alegria em estar aqui para lhes falar sobre o Supremo Tribunal Federal e sobre interpretação do direito. De certa forma, eu diria, pensar os novos rumos do direito no Brasil, desde a interpretação do direito e um pouco sobre a imagem do Supremo Tribunal Federal. Essa alusão aos novos rumos é encantadora e também me traz suaves lembranças de figuras que eu gostaria de homenagear, como Mário Alves. Vou começar. Eu teria algumas observações interessantes relacionadas ao funcionamento do Supremo Tribunal Federal, do qual eu participei durante 6 anos e acabei colhendo alguma experiência. A primeira proposta que eu faria era de que o tribunal fosse um único sujeito de decisões e não um somatório de 11 decisões de 11 juízes. Necessário que o tribunal seja o tribunal, e não o ministro tal, o ministro cicrano, o ministro fulano, com as suas individualidades, subjetividades e personalismos. A segunda observação que me parece muito importante, que eu faria, é a de se obter a reserva quanto à intimidade das decisões, o que envolve a não banalização dos votos de cada ministro. Se vocês forem à televisão e assistirem às sessões, todas as sessões são televisionadas, vocês vão verificar que ali tem muita personagem e pouca existência. O televisionamento das sessões leva a uma banalização das sessões. E eu sempre disse lá de brincadeira que aquilo só vai acabar quando alguém levar um tiro no ministro. Porque é óbvio que você toma decisões que contrariam interesses, às vezes interesses pequenos, de pessoas individualizadamente. Um dia o sujeito se irritar, ele vai acabar dando um tiro. Os ministros ficaram banalizados. Eu tenho uma cena de uns 3 anos atrás que é genial. Eu estava no aeroporto de Brasília e estava lá um ator, que é meu amigo, chamado Sérgio Manberti. E nós estávamos esperando o voo, de repente chegou uma moça e disse, posso tirar uma fotografia? E o Sérgio fez assim, e ela disse, não, é do ministro. Ou seja, nós fomos banalizados. Eu me lembro na segunda metade dos anos 60, quando o Tribunal de Justiça de São Paulo tinha 20 e poucos desembargadores, e se a gente estivesse fumando ali e passasse um desembargador, a gente escondia o cigarro. Quer dizer, a imagem do respeito, né? Quer dizer, nós precisaríamos ter um tribunal em que os ministros fossem chamados, não que isso signifique alguma coisa para mim, mas significa em termos institucionais muito, que fosse chamado de o ministro Eros Grau, por exemplo, e não o Eros Grau.
Quer dizer, um sujeito que aparece na televisão toda hora. Segundo, eu não quero entrar em detalhes sobre notório saber, biografia e subjetividades, sem absolutamente nenhuma crítica. Mas o ministro Jobim diz um negócio muito certo. Ele diz: tem notório saber quem já tem biografia. E quem vai para o Supremo para fazer a sua biografia, evidentemente, lá não merecia estar. Mas o que acontece é que as coisas se passam não como a gente desejaria, e sim como elas realmente ocorrem. Eu tenho um pequeno episódio que eu ia pular, mas não resisto. Logo que eu entrei no tribunal, uns 3 meses depois, havia um julgamento sobre uma questão nada de excepcional. E o Nelson Jobim, meu velho amigo, antes de entrar na sessão, lá na hora do café, ele era o presidente. Ele diz assim: como é que tu vens? Eu digo: eu vou negar provimento. Ele falou: vou te acompanhar. Começamos a votar. Éramos apenas 10. E estava 5-4, eu perdendo, 5 dando provimento e 4 negando. E eu pensei: agora o Jobim vem, e o Jobim vota e dá provimento. E a gente se comunica lá por esses aparelhinhos GAIN, são uns MSNs. E eu escrevi para ele assim: tu ficou louco, tchê? No final ele me disse: não, eu não posso empatar. Quer dizer, eu tenho que sacrificar. É a ideia exatamente de que o tribunal é um tribunal, não é um lugar de exercício de individualidades. Mas vocês verão isso, quem sabe, um dia. O meu tema é Supremo e interpretação do direito. Porque eu tenho que começar dizendo alguma coisa sobre a interpretação. Vou me desculpar por repetir o que eu tenho dito sempre, mas é o que eu penso que eu sei dizer. Eu sempre lanço mão da seguinte afirmação: interpretar é transformar uma coisa em outra. E uso como exemplo a interpretação musical. Existem 2 tipos de arte: as artes autográficas e as artes halográficas. A pintura é autográfica. Eu olho um quadro do Manet e obtenho emoção estética imediatamente. Leio um texto de prosa e idem. Mas nas artes halográficas eu preciso da presença de um intérprete. Assim é a poesia. A poesia foi feita para ser declamada. Ela só é plenamente fruída quando declamada. O teatro, a música. Se eu pegar uma pauta musical, por acaso isso aqui é a pastoral. Eu acabo de decidir que é a pastoral. A Sexta Sinfonia de Beethoven. Isso para mim não diz nada. Eu preciso de um intérprete que transforme o texto da pauta musical em música. Pois o direito é halográfico. E a interpretação consiste em transformar texto em norma. Me perdoem, mas isso é fundamental. E eu fico, às vezes, verdadeiramente horrorizado de as pessoas não se darem conta disso. O intérprete, o advogado, o promotor, em última instância, o juiz, ele lê os textos e desses textos ele extrai as normas. Quer dizer, se eu não compreender a diferença entre texto e norma, eu não entendi nada. Quer dizer, os juízes produzem as normas, as aplicam a cada caso, decidindo o caso. E por isso é que cada caso é um caso. E é por isso que computadores não podem ser juízes. Então eu diria, botando um pouco a carreira na frente dos bois, que quem compreende a distinção entre texto e norma sabe perfeitamente que o processo legislativo acaba com a sanção da lei.
ou a promulgação da Constituição. E, a partir daí, fim do processo legislativo, começa um outro processo, que é o processo normativo. Repito, texto e norma não se identificam. A norma jurídica é produzida pelo intérprete. A tarefa do legislador se esgota na produção do texto. Mas quem produz a norma é o intérprete. Por isso nós temos que parar de dizer uma coisa equivocada. Eu vou interpretar essa norma. Ora, ninguém interpreta a norma. A norma é o produto, é o resultado da interpretação do texto, não é? Por isso, nós podemos também dizer que a interpretação do direito é uma atividade que se presta a transformar disposições, enunciados, preceitos, parágrafos, alíneas, incisos em normas. As normas resultam da interpretação. É o intérprete que lê os textos, os compreende e opera a inserção desses textos na realidade da vida. Eu posso tirar algumas conclusões de imediato. O ordenamento é um conjunto de interpretações, é um conjunto de normas. O conjunto de disposições enunciados é apenas ordenamento em potência, um conjunto de possibilidades de interpretações. Faz de conta que isso aqui é a Constituição. Isso não é um conjunto de normas, isso é um conjunto de potencialidades de normas, de possibilidades de normas. A mesma coisa eu diria com o Código Civil e com qualquer outro texto, porque é na medida que eu interprete a Constituição que ela se transformará em conjunto de norma jurídica. Mas é preciso dizer mais, é preciso dizer que a interpretação é uma prudência, quer dizer, o saber prático, aquilo que Aristóteles chamava de frônesis. Quer dizer, é a razão intuitiva que não discerne o exato, porém o correto. E há uma distinção fundamental entre o exato e o correto. O exato é com a ciência. A ciência corta os pulsos, o cientista corta os pulsos quando ele não tiver resposta para uma questão. Mas a prudência, na prudência o problema é outro, porque há muitas respostas corretas. Há um excesso de respostas corretas, de modo que se pode dizer, quando se afirma que o juiz não pode, o juiz deve fazer o que deve fazer, se afirma isso dentro do universo de uma multiplicidade de respostas corretas. O velho Aristóteles diz que homem prudente, na Ética Nicômaco, ele diz: homem prudente é aquele capaz de deliberar corretamente sobre o que é bom e conveniente, não sob um aspecto particular, porém de um modo geral. Por isso que a prudência, diz Aristóteles, é uma virtude, uma disposição, uma capacidade acompanhada de razão, capaz de agir na esfera do que é bom ou mal para o ser humano. Não em termos de saúde, não, mas sim capaz de orientar como o homem deve se comportar diante do mundo. O direito é uma prudência. No direito não se discerne nada exato, mas sempre o correto. Ele não é saber puro separado do ser. Ele tem a ver com o agente, com o sujeito que o aplica, ele, o direito.